palavra. Como já foi dito, esta manhã estamos começando uma nova série bem curta, apenas 3 mensagens no livro de Josué. Nós não iremos passar o livro todo, tem sido um pedido da igreja, alguns irmãos, que nós preguemos no Velho Testamento. Então, nós não iremos estar o livro todo de Josué, mas começando o primeiro capítulo 1 hoje, e depois nós passaremos para os últimos capítulos do livro. Como foi pedido, os irmãos já leram Josué em casa, e então nós iremos estar passando desde o tema da nossa mensagem, que é Josué, um homem com uma missão. Amém? E nós iremos falar um pouco da missão e da chamada, hoje a chamada de Josué, e nós iremos falar um pouco sobre a chamada e sobre a chamada geral e a chamada específica para o ministério. Amém? O Senhor nos concederá a sua graça para que nós possamos, de uma forma simples, tirar o maior ensino possível do livro de Josué. Amém? Josué 1, versículos 1 a 9. Mas ainda antes de nós lermos o texto, irmãos, e de orarmos, eu queria só chamar a atenção dos irmãos para o seguinte. Eu tenho dito isso várias vezes e nós entendemos que se Deus nos salvou, Ele nos salvou com um propósito. Amém? Ele não nos salvou para nós ficarmos aí só esperando a volta de Jesus. Ainda que nós, quando a palavra do Senhor diz que esperamos a volta do Senhor, nós não esperamos a volta do Senhor no sentido de vamos ficar quietos no nosso lugar à espera que o Senhor volte e não temos nada para fazer. Não é esse sentido. O sentido de esperar a volta do Senhor é tirarmos o proveito máximo daquilo que o Senhor nos concede fazer. E todos nós estamos na casa do Senhor, todo salvo tem um chamado. Uns terão um chamado vocacional, mais direcionado com liderança, ministério, e outros têm o chamado geral. Os que têm o chamado vocacional também têm o chamado geral. Amém? E esse chamado é, como é óbvio, para que nós trabalhemos e possamos produzir na obra do Senhor. Amém? Então, nesse chamado, o que me chama a mim mais a atenção é o próprio Senhor Jesus Cristo. Por que é que Ele veio a esta terra? É que Ele estava tão aborrecido lá no céu que Ele veio ver como era a vida aqui. É isso? Com certeza que não. João 6,38 diz assim. Eu só vou ler esse versículo, depois vamos ler o texto referente à mensagem hoje. Jesus disse assim: pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer... Eu gosto desse pregador. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus veio com uma missão e um propósito. E nos 4 evangelhos, você quando lê os 4 evangelhos, você repara que Jesus estava sempre ocupado, fazendo alguma coisa. Ora, se Jesus estava ocupado e veio com a missão, quanto mais Deus nos salvou pelo sangue do seu Filho, para que nós possamos, à semelhança de Cristo, nos ocuparmos fazendo a missão. Amém? A missão que nos cabe. Deus nos chamou com propósito. Amém? E como é bom, irmãos, neste momento, nós lembrarmos que somos salvos e quem nos guarda a nossa salvação é o Senhor. Amém? Porque Ele nos guarda, nós ficamos com tempo livre. Nós não trabalhamos para ser salvos, nós trabalhamos porque somos salvos. Nós não trabalhamos para nos manter salvos, nós continuamos a trabalhar porque Ele nos mantém salvos e nos dá a oportunidade de nós desfrutarmos e vivermos para a glória do Senhor. Amém? Por isso, meus amados irmãos, testemunho pessoal agora, eu não oro mais, Senhor, dá-me uma oportunidade. Eu sempre oro, Senhor, ajuda-me a usar as oportunidades que Tu me dás. Porque todo dia, em toda hora, Deus está dando uma oportunidade de Tu servires o Senhor. Amém? Então, posto isto e tendo em mente o próprio Senhor Jesus Cristo, e não há argumento mais alto que não seja o Senhor Jesus Cristo, amém? Tem argumento mais alto das Escrituras? Não. Só o Senhor Jesus Cristo. Tendo isso em mente, vamos ler então o texto de Josué, capítulo 1, versículos 1 a 9. Se não puder, por favor, fique de pé. Vamos ler juntos a palavra do Senhor após orarmos. Amém? Todos acharam? Oremos então. Pai amado, que o Senhor nos conceda, por sua graça e misericórdia, aprendermos a sua palavra, que possa falar aos nossos corações e possamos, através do chamado de Josué, entender o nosso próprio chamado. Em nome de Jesus oramos. Amém. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué:
filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo o lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e ao grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com vocês, nunca o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, para que então você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não lhe ordenei eu? Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Amém? Vamos ficar sentados. Os irmãos vão ficar sentados, eu continuo de pé. Amém? E diz assim, este texto é bem conhecido. Amém, irmãos? Todos conhecemos este texto, sabemos este texto, já lemos este texto, já mandamos o texto para alguém, right? A gente mandou uma mensagem para alguém e dizia, não desanimes, ser forte, o Senhor é contigo, e Ele vai estar contigo por onde quer que andares. O texto é bíblico, irmãos, é 100% bíblico, claro, é escritura sagrada, mas às vezes é mal interpretado. A gente coloca e diz a alguém, ser forte e corajoso, o Senhor é contigo, e a pessoa está fazendo tudo errado. A pessoa não está andando segundo os caminhos do Senhor, a pessoa não está a fazer as coisas certas diante de Deus, e a gente diz à pessoa, vai em frente, o Senhor é contigo, ser corajoso, ser valente, tal. Normalmente a gente aplica isso quando a pessoa está a passar por uma dificuldade. Note que o texto não é sobre isso. Qual é o contexto aqui? Deus tinha prometido que um dia, e José, e aí não me enganei, José tinha dito que eles haveriam de sair daquela terra do Egito, certo? Isto quando antes de José morrer, e ele era o governador do Egito, right? E ele disse que Deus haveria, e quando eles fossem, que eles levassem, inclusive, os ossos dele. Lembram disso? Mas muito mais tarde, se levantaram imperadores no Egito, os faraós, e que tornaram o povo hebreu escravo, right? Deus prometeu liberar o seu povo e prometeu que escreveria, e Deus usou Moisés. A história de Moisés é impressionante, irmãos. Impressionante. Às vezes a gente pensa que Moisés, quando foi libertar o povo, tinha 20 anos, né? Cheio de energia. Não tinha, não. Mas era velho. Tinha uma idade. E Deus o chamou. Amém? E ele foi lá, de volta ao Egito, e libertou o povo. Moisés vai a caminho do Egito, da terra prometida. Eu fui ver se os irmãos estavam atentos, né? Ninguém estava atento. Moisés foi lá ao Egito, tirou o povo, seguiu. Lá Deus operou sinais e maravilhas com mão forte e poderosa, as pragas. Eles seguem. Na caminhada, Deus dá a lei ao povo. O povo é desobediente, rebelde. O próprio Moisés fere a rocha, é desobediente. Percebe como é que a desobediência é tão séria? E Moisés não entra na terra prometida. Mas Deus tinha prometido ao povo que entrava. Aquela geração pereceu no deserto. E a geração seguinte se prepara agora, depois da morte de Moisés e de Arão, para entrar na terra prometida. Deus chama Josué para Josué seguir. Isso é o contexto que nós encontramos no versículo 1. Estou a resumir o livro, estou a resumir um pouco o êxodo do Deuteronômio por aí fora, né? Resumindo, muito resumido. Muitas coisas aconteceram. Um novo líder se torna necessário, Deus chama Josué. Quem era Josué? Um fulano qualquer que andava sem ter o que fazer e Deus pegou, vou usar, que ele estava demasiado desocupado, não é? Aquele fulano que nunca fez nada. Aquele fulano que não tinha nada para fazer e estava encostado num sítio qualquer. Não, meus amados irmãos, Josué era ativo. Josué esteve do lado de Moisés. Não há nenhuma indicação que Josué estava à espera de substituir Moisés, até porque toda a gente, o povo, por certo que achava que Moisés ia conduzir o povo até a terra do Egito. Outra vez. Até a terra de Israel, até a terra prometida. Perdão, irmãos, agora tenho que acertar. Até a terra prometida. Mas Josué era aquele que já trabalhava com Moisés.
Era aquele que estava do lado. Olha o versículo 1. Depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Alguém que já estava envolvido na obra. Meu amado irmão, primeira lição, versículo 1. Envolva-se na obra do Senhor. A fazer as coisas mais simples, mais pequenas. A fazer as coisas que são necessárias. Não aspirando lugares de posição muito alta. Afinal, amados irmãos, no ministério, aquele que mais sobe é aquele que mais sofre. Não estou a dizer isto para desencorajar você. É aquele que mais se entrega, é aquele que mais perde nesta vida. Porque lembra, meus amados irmãos, que Deus deu pastores à igreja e não igrejas a pastores. Aquele que mais alto está no ministério é aquele que serve a todos. A pirâmide é invertida. Eu sempre falei isso, irmãos. Right? No topo da pirâmide está a igreja. Não tem pirâmide invertida. Depois estão os auxiliares, etc, etc. E aquele que está em baixo é aquele que serve a todos. É claro que ele tem uma posição mais alta, diz a palavra do Senhor. É claro que ele tem uma função mais evidente. É claro que ele tem a palavra do Senhor também lhe dá outros direitos, como por exemplo viver do ministério. Mas ele serve a todos. Aquele que maior tem responsabilidade, a quem mais é dado, mais é requerido. Amém? Mas para chegar à posição de líder do povo de Israel e trazê-lo à entrada da terra prometida, a mesma coisa quando o Senhor chama pastores, Ele chama pessoas que estão ativas e que já se vão envolvendo no ministério e vão trabalhando. Envolva-se no ministério. Seja ele o que for, seja ele que trabalho for, seja o que for que faz falta fazer. Josué era alguém que estava ocupado. Alguém que estava envolvido. E o Senhor, então, após a morte de Moisés, falou com Josué, chamou para lhe dizer o seguinte, versículo 2. Meu servo Moisés está morto. José, ok. Não fui eu que o matei, o que é que eu tenho a ver com isso? Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou a dar aos israelitas. Quando Josué é chamado para liderar o povo, ele não foi chamado para, ok, olha, vamos aqui fazer as coisas devagar, com calma, a ver o que é que acontece. Deus o chama e dá-lhe uma missão extremamente difícil, que é atravessar o Jordão. Quer ver os irmãos, a gente imagina o Jordão, que é aquele, né, aquele riacho que você passa, tem umas pedrinhas, você salta as pedrinhas. Leia o texto. Você leu Josué, né? Era uma dificuldade enorme. O Senhor operou de uma forma miraculosa e eles atravessaram o Jordão. Mas essa foi a primeira ordem. Quando Deus chamou Josué, deu-lhe uma ordem bem difícil. Deu-lhe uma ordem. Você diz, não, mas vem um encorajamento a seguir. É claro que vem. Vem uma promessa, claro que vem. Mas foi-lhe dada uma ordem, algo para fazer. Porque, como eu já disse antes, irmãos, Deus não nos chamou para ficarmos desocupados no reino de Deus. Ele nos chamou para estarmos ocupados. Em versículo 2, então ele dá a ordem e diz, olha, vai, atravessa o Jordão. Onde é que está a arca de Noé? Vou atravessar esse Jordão. Como é que isto vai ser? É certo que ele tinha visto por muitas vezes a mão de Deus operando, ele tinha visto a mão de Deus sendo com Moisés, é claro que ele tinha visto isso, agora era a vez dele de tomar a dianteira. E aquele povo não era fácil, embora agora é a segunda geração, não é? Mas não é fácil. Você vê quando eles entraram na terra prometida, as dificuldades, os problemas que eles causaram. Agora você vai e leva o povo. Versículo 3 a 5. A promessa do Senhor. Como prometia Moisés, todo o lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano, do grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Hititas, até o grande mar no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com vocês, nunca o deixarei, nem o abandonarei. O Senhor diz a Josué, olha, assim como eu fui com Moisés, a promessa se mantém, a promessa que eu dei, Deus é fiel à sua palavra, amém? Deus é fiel àquilo que ele promete, cumpre. Como é que nós colocamos isso na nossa vida hoje, meus amados irmãos? Deus prometeu-nos o céu de glória e Ele é fiel.
Descansamos no Senhor, cremos no Senhor e nos mantemos firmes ao Senhor, porque na promessa o dia chegará em que nós veremos o Senhor face a face, em que as dificuldades desta terra terminarão, em que as lutas terminarão, mas enquanto estamos aqui há uma tarefa a ser cumprida. Deus tinha prometido a terra e Ele deu a terra ao povo. Agora, Deus disse, é desta forma, é esta terra, é esta promessa, e este é o vosso foco, vão lá alcançar aquele é o vosso foco. Ele não disse a Josué, vai lá, escolhe o que tu quiseres, faz o que tu quiseres, que está tudo bem. Amados irmãos, você encontra isso até em Jonas, não é? Jonas queria pregar em todo lugar, menos no lugar onde tinha que ir, não é? Aí o peixe deu uma boleia para Jonas, não foi? Deu uma boleia, não foi? Foi a primeira boleia que a gente encontra na Bíblia, foi essa, não foi? Acho que é a primeira, não é? E boleia de peixe. Então o irmão disse-me que é pescador, gostava de uma boleia dessas. O irmão disse, vou dar para uma boleia de um peixe? O Pedro também é pescador, não é? Eu tenho pescadores aqui, irmãos. Você já uma vez comeu peixe que estes irmãos aqui pescaram? Eu nunca, né? Porque eles foram chamados para ser pescadores de homens. Não é isso? Amém, irmãos, amém. É isso, tem tudo a ver com o texto, né? Pescador de homem, buscando, fazendo a obra do Senhor. O Jonas queria ir pregar outro lugar qualquer. Deus mandou para Nínive. Meus amados irmãos, você vai fazer coisas na obra do Senhor diante do seu chamado que você não quer fazer. Acha que a gente só prega o que a gente quer? Chega no púlpito e prega o que a gente quer. É por acaso, irmãos, que eu pergunto aos irmãos, muitas vezes, como é que a gente há de fazer, e tento tirar conselho, não só com os irmãos que estão na liderança espiritual da igreja, mas com a igreja no geral, como já tenho feito à quarta-feira, pergunto o que é que os irmãos gostariam que nós pregássemos, ou como fazer. Meus amados irmãos, a gente não prega só o que a gente quer, a gente não faz só o que a gente quer na obra do Senhor. Deus não deu a Josué escolher qual parte da terra ele queria conquistar, ou qual área, ou onde é que eles queriam viver. Deus disse exatamente para eles irem e deu de ordens específicas. Meus amados irmãos, nós não podemos fazer a obra do Senhor como nos dá na cabeça e a gente quer. Tem coisa específica. Uma delas é, por exemplo, o domingo, né? O dia do Senhor. É bem específico, não é? Qual é o dia que a gente se junta para adorar? No dia do Senhor. No domingo. A gente diz por brincadeira ou dizia lá em Portugal, a gente dizia assim, estou a ver a Páscoa ao sábado. É uma expressão bem minhota, não sei se os irmãos conhecem. Significa que a coisa está ruim. Estou a ver a Páscoa ao sábado. Ou vai ser a Páscoa ao sábado. Eu estou a olhar para os minhotos e ninguém sabe. Talvez era um dizer de Barcelos. Falta-me aqui a irmã de Barcelos para confirmar. Estou a ver a Páscoa ao sábado. Significa que está qualquer coisa fora do lugar. É isso que significa a expressão. Então, pelo menos lá na minha terra é assim. O que é que acontece? Mas está todo mundo a olhar para mim descrente. É verdade, irmãos, na minha terra diz isso. Agora, o que é que significa? Significa que está qualquer coisa fora do lugar. Irmãos, a gente pode escolher outro dia para o dia do Senhor e anular o dia do Senhor. Não, não pode. Porque é o dia do Senhor. Bom, mas se a gente tiver... são situações diferentes. Mas este é o dia do Senhor. A adoração não é feita como nos dá na cabeça, é feita conforme os princípios bíblicos. Aquilo que Deus determinou, e Ele determinou uma forma de ser adorado. Lembra ainda sobre o povo de Israel, quando os filhos de Arão foram e trouxeram fogo estranho para dentro da adoração? Lembra o que é que aconteceu? Foram mortos diante do altar. A gente no Novo Testamento, a gente acha que pode fazer tudo o que a gente quiser. Não pode não, irmãos. É que Deus tem uma forma, Deus determina o que Ele quer, Deus dá a direção, sim, mas tem ordem. Deus deu a Josué a ordem específica onde ir. Onde é que ele tinha que ir? O que era para ser conquistado? Talvez Josué olhou e disse assim, Senhor, vou dar a minha opinião aqui. Não tem lugar para opinião, irmãos. É Deus que determina, é Deus que faz, é Deus que dá, é Deus que prepara. E aquilo que nos parece mais complicado de fazer é onde Deus abençoa mais. Porque nós estamos sozinhos. Olha o que diz o texto. Assim como eu fui com Moisés... Assim como estive com Moisés, versículo 5 no final, estarei com você, nunca o deixarei, nem o abandonarei. Deus esteve com Moisés o tempo todo. Nas horas mais difíceis, que ele teve que tomar as decisões mais complicadas. Meu amado irmão, o que é que você acha quando a terra se abriu e engoliu os desobedientes? Quando as serpentes vieram e picaram o povo, por o povo ser desobediente? Quando veio peste sobre o povo?
Em todos os momentos difíceis ou fáceis, o Senhor é conosco. Essa é a diferença entre o crente e o descrente. O descrente não percebe porque é que as coisas acontecem. O crente pode não perceber, mas tem uma esperança sabendo que o Senhor é fiel e aquilo que Ele está fazendo é o melhor, ainda que a gente não compreende. Na hora de maior dificuldade. Tem um colega, meus amados irmãos, de trabalho, num outro estado. A gente fala muito mais por telefone e por e-mail do que em pessoa, mas sempre que a gente se vê, a gente conversa. E ele serve lá na igreja dele e eu não sei muito do trabalho que ele faz lá, mas eu sei que ele é ativo lá na igreja. E a esposa teve um acidente terrível, irmãos, terrível. Um ano depois, ele começou a andar agora. Mas mal, não? Com terapia, muito difícil, irmãos, muito difícil. E ele falou comigo, e agora voltámos a conversar por causa de uma questão de trabalho, ele voltou-me a falar no assunto, e eu disse-lhe assim, olha, eu oro por ti, e uma coisa, a diferença entre aquele que tem Cristo e aquele que não tem é esta. É que tu sabes que há um propósito para isso. Aquele que não tem Cristo não sabe porque é que acontece. Ainda que tu não saibas, ele sabia, se concordou comigo. Eu disse isso para animar, porque é assim que se anima um crente. E, meu irmão, você está a passar uma dificuldade, um aperto. Há um propósito, Deus está no controle. Há uma razão. O ímpio não tem razão. Não há razão nenhuma. Ele vai sofrer e vai sofrer na eternidade se ele não se arrepender. Mas um crente sabe que o sofrimento dele, as dificuldades, as lutas, elas todas colaboram para algo maior, para que Deus seja glorificado em nossas vidas. As tentações que somos sujeitos. O Senhor está conosco. Não estamos sozinhos, não fomos deixados ao acaso. O Senhor está conosco, Ele está presente. A gente é que tem dificuldade em entender. Meus amados irmãos, o maior desafio, eu penso, da vida cristã é a gente entender que o Espírito Santo habita em nós. A gente sabe na teoria, mas na prática. Irmãos, o sobrenatural de Deus habita em nós. Quando a palavra de Deus diz assim, somos mais que vencedores. Eu não sei o que é que as pessoas pensam desse versículo. É outro versículo que dava, é um chavão para pôr numa t-shirt, né? Ou numa caneca. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se dá para pôr, né? Uma t-shirt bonita. Uma caneca de café. Uma xícara. Os irmãos que entendem xícara. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meus amados irmãos, que coisas são essas? Posso passar todas as angústias, tribulações, posso enfrentar todas as tentações e não pecar contra Deus. Eu posso fazer todas as coisas que tragam glória no nome do Senhor, porque aquele que me fortalece habita em mim. É isso que significa o texto. O Senhor é conosco. O Senhor não foi só com Josué, o Senhor não foi só com Moisés, o Senhor é conosco no nosso caminhada cristã diariamente. A gente é que esquece isso. A gente se sujeita às tentações, aos desânimos, às aflições e subjugamos porque nós esquecemos que o Espírito Santo está em nós. Maior é o que está connosco do que aquele que está no mundo. Aquele que está no mundo, que nos tenta, ele não é nem para comparar com quem está connosco, o Espírito Santo de Deus. Não é nós, irmãos, nós não somos capazes. Nós não prestamos. Você diz, não saí da minha casa ao domingo de manhã para ouvir que não presta. Mas não presta mesmo, você já sabia antes de sair de casa. Não estou a dar novidade nenhuma. Você sabe quando você olha para o texto bíblico, você diz, eu não presto mesmo. Mas o Senhor que está comigo, Ele é mais, Ele é superabundantemente glorioso, mais do que eu preciso. E Josué é o que ele recebe uma ordem difícil de cumprir, ele não recebeu uma tarefa fácil no seu chamado, logo no início, mas ele recebe a promessa de que o Senhor é com ele e isso lhe basta. Lembra de Paulo? A tua graça, a minha graça te basta, foi as palavras que ele recebeu do Senhor quando ele orou, porque o mensageiro de Satanás o esbofeteava. O mensageiro de Satanás era-lhe permitido por Deus que esbofeteasse o apóstolo Paulo. É por isso, irmãos, que eu tenho tanta dificuldade em entender que era uma doença ou uma falta de visão. Right? Não creio. Eu creio que era a tribulação espiritual. Porque era o mensageiro de Satanás que os esbofeteava. Quando é que você é esbofeteado por Satanás?
É quando você quer servir a Deus e Satanás vem e tenta, não é? E você vacila ali. Você fica, Senhor, tem misericórdia de mim. É quando você é tentado e você não quer pecar. É a maior aflição do crente, não é? E foi-lhe dito, a minha graça te basta. Porque ele orou para que fosse removido dele. E não é antibíblico que a gente ora para que a tribulação seja removida, não é, pelo contrário. Mas ele orou 3 vezes, diz a palavra, e foi-lhe dito, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na fraqueza de Paulo, o poder de Deus era aperfeiçoado à medida que ele foi vencendo. E esse mensageiro de Satanás que vinha após bofetear e diz que é por causa da gloriosa revelação. Amados irmãos, às vezes a gente não recebe gloriosa revelação, a gente não tem aquela projeção que a gente gostaria. Sabe porquê? Porque nós estamos deixando-nos bofetear pelo mensageiro de Satanás e não estamos resistindo. Para que a glória da revelação fosse colocada na vida de Paulo, para que ele fosse usado, foi necessário que aquele mensageiro de Satanás ficasse lá a atormentar a vida de Paulo, para que a glória fosse do Senhor e não dele. É o que diz o texto. Por isso é que lhe foi dito, a minha graça te basta. Por outras palavras, meus amados irmãos, às vezes há dificuldades e lutas que nós temos que passar e enfrentar, algumas que ficarão e continuarão. E oramos para que o Senhor remova, mas às vezes o Senhor não remove, para que nós possamos ser aperfeiçoados e moldados, para que a glória seja só do Senhor e jamais achemos que alguma coisa está em nós. Para que vejamos a nossa fraqueza. Ele disse, o Senhor disse, eu sou contigo, não te deixarei, nem te abandonarei. Mais tarde, você leu esta semana, quando eles foram atacar a Ai, uma cidade pequena, e foram vencidos, da primeira vez, depois de conseguirem o Senhor ter usado em Jericó, eles chegam a Ai e são vencidos. Coisa pequena, nem foram todos, não valia a pena, e foram vencidos. Por certo, Josué disse, Senhor, mas tu acabaste de dizer que não me deixarias, não me abandonarias, e agora? Em vez disso, como você leu, Josué voltou-se para Deus, Senhor, o que é que se passa? Havia pecado entre o povo. Havia outra obra a ser feita ali e depois o Senhor concedeu vitória. Meu amado irmão, quantas vezes na nossa vida nós sentimos assim, eu estou abandonado, eu estou sendo rejeitado, eu não vejo mais o Senhor agindo, eu estou abandonado aqui. Oh, meu amado irmão, não está. O Senhor continua. O Senhor dará vitória ao seu tempo. Você pode não ver. Quando Jó perde tudo e fica-se a rapar com uma telha, as chagas. Não sei se a gente tem noção disso, irmãos. Diz que dos pés à cabeça era uma chaga e ele rapava com uma telha. Perdeu tudo, os filhos, os bens, tudo. A esposa vira-se para ele e diz, mata-te. O que é que você acha que quer dizer amaldiçoa a Deus e morre? É mata-te. Acaba com isso. A própria esposa. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Receberemos de Deus só o bem e não o mal? As palavras de Jó. E ele saiu daquilo muito mais fortalecido daquela situação. E ele nem sabia que Satanás estava a desafiar a Deus e Deus estava a usar a vida dele para que o nome de Deus fosse exaltado e Satanás fosse envergonhado. Ele nem sabia do propósito. Você entende que só foi escrito depois, não é? Em momento algum, Jó sabia do que estava a acontecer. Senhor, eu te sirvo, perdi tudo. O Senhor Deus, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aí ele perde a própria saúde. Agora a esposa quer que ele se mate. Os amigos vêm encorajá-lo. Entre aspas. Aliás, muitas das palavras dos amigos, não sei se os irmãos já percebeu, elas não são palavras de Satanás, muitas delas são certas. Mas não era o que estava a acontecer na vida de Jó. Jó, o teu pecado, qual? Palavras suas que ele não foi achado em falta. Oh, meus amados irmãos, o Senhor o concedeu muito mais espiritualmente. Ainda que depois o texto diz que ele recebeu tudo em dobro, etc. Mas o Senhor abençoou muito mais espiritualmente. Por quem ele se tornou depois. Versículo 6 a 9. O que é requerido a Josué? Nós percebemos já que o Senhor o chamou, um homem ocupado, versículo 1, Deus o chamou, ocupado já com o reino, Deus o chamou para que ele se desse seguimento. O Senhor prometeu ser com ele. Versículo 6 a 9, o que é requerido dele? Seja forte e corajoso.
Não se faça vítima do sistema. Isso é uma coisa nova, não é não, irmão. Já na época tinha, agora só é mais. Agora tem mais vítima que gente a agir, não tem? Tem vítima de tudo. A pessoa consegue ser vítima de qualquer coisa. Deixa-me dizer, irmão, se você tirar 15 minutos da sua vida, 15 minutos, para pensar se você pode ser vítima de alguma coisa, ou estou certo, que você olha para trás e lembra do momento onde você pode justificar tudo o que acontece na sua vida hoje, todos os seus erros. Meu amado irmão, você que Josué não passou por dificuldades quando ele foi lá espiar a terra e veio e todo mundo se voltou contra. Ao lado de Moisés, ele não passou por tribulações. É-lhe dito ser forte e corajoso. Eu gosto tanto quando Davi, na hora da morte, virou-se para Salomão e disse: "Se homem, se homem." Traduzido para português da nossa terra, faz-te a vida. Faz-te a vida. Não sei como é que se diz no Brasil, mas faz-te a vida. Seja forte e corajoso. Irmãos, irmãos, aqui o texto é para o homem e para a mulher, mas especialmente para o homem. Homem casado. Homem que vai casar. Mas mulher também, ser forte e corajosa. Irmã. Ser forte e corajoso. Porque você conduzirá este povo para herdar a terra. O que tem hoje mais de gente é: não sei. Não dá. É demasiado difícil. Não. É muito trabalho. Muito trabalho. É muito complicado. Meu amado irmãos, eu como mais se ouvo hoje. Eu sei, meus amados irmãos, que eu estou-me a tornar impaciente com isso, porque para o lado que a gente vai, no trabalho é a mesma coisa. O mundo está assim, irmãos. E a igreja começa aos poucos a tornar-se assim. Não. Isso é muito, muito complicado. A gente acusa o mundo. Irmãos, a palavra do Senhor diz assim: nos últimos dias viram tempos, quem sabe, trabalhosos. Difíceis, sim, mas trabalhosos, right? Em algum lugar das Escrituras diz que nos últimos tempos virão dias impossíveis. Não. Trabalhosos. O que é que a gente faz em tempo trabalhoso? Descansa, é. Deve ser. Realmente. Porque é o que eu vejo. É o que eu vejo. Em tempos trabalhosos, trabalha-se. Aliás, eu vou falar uma coisa aos irmãos. Não que eu não vou usar o dia, mas sinceramente o dia do trabalhador é um dia para descansar e ainda não entendi. Right? Labor Day. E todo mundo vai para a praia. Acabar o verão. Meu amado irmão, eu vou também, tá? Não todos, mas eu vou. Tá? Eu não vou para a praia, vou descansar, um sítio qualquer, é a intenção. Mas o dia do trabalhador, irmãos, né? E a gente quer dizer, os tempos são trabalhosos, até o Senhor fala, não, eu tenho que trabalhar mais. Você entende que nós precisamos trabalhar mais porque os dias são trabalhosos. Não é para descansar, não é para ficar com desculpa. Até o Senhor disse que era impossível. Já ouvi gente dizer que isso é impossível. Não é impossível, é trabalhoso. Significa que trabalha mais. Dedicamos-nos mais. Hoje temos um monte de ferramentas ao nosso dispor, irmãos, que a igreja do primeiro século não tinha e eles fizeram mais com menos. Eu lembro uma altura, eu estava numa conferência com a Soninha. Eu lembro tão bem, só estávamos os dois. Tinha outra gente, não, mas que conhecíamos, estávamos os dois juntos. E o pregador era assim mais avivado do que eu, mais animado. Tá. E ele deu um grito no meio da igreja e disse assim: irmãos, a geração antes de nós fazia mais com menos. E eu e a Soninha nós sentimos envergonhados, porque é verdade, a geração antes de nós fazia mais com menos. Aí aquele povão todo. E eu olhei para a Soninha olhou para mim e ela disse: eu acho que eles não ouviram. Eu acho que ninguém ouviu o que o pregador disse. E o pregador lá continuou, que ele era avivado, era animado. Ele lá continuou e acho que aquilo ficou assim. E até hoje, irmãos, eu não esqueci essa frase. A geração anterior a nós fazia mais com menos. A gente tem tudo hoje, irmãos. A gente tem tudo. A gente tem o que não precisa. A gente pode fazer tanto na obra do Senhor, a gente pode se dedicar tanto, que a gente tem tudo. E mais alguma coisa. Seja forte e corajoso.
disse o Senhor a Josué, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob o seu juramento, por juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Irmãos, é um chamado divino para que nós sejamos fortes e corajosos. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Tem um requisito. Seja forte e corajoso e obediente à lei do Senhor, ao mandamento do Senhor, à palavra de Deus, àquilo que Deus tinha dado a Moisés. Seja obediente, faça segundo a palavra de Deus, a ordem divina. Seja forte e corajoso e tomando sobre si a responsabilidade de obedecer à palavra de Deus. Você vai encontrar isso nas próximas pregações, lá no final, como é que Josué referiu isto ao povo, lá no final. Você sabe, quando Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas falaremos sobre isso depois. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Amados irmãos, Deus tem um chamado para a sua vida. Não se desvie de obedecer à palavra do Senhor nem para a direita nem para a esquerda. Seja forte e corajoso e o Senhor abençoará o seu caminho por onde quer que você andar. Por quê? Porque se você for obediente à voz do Senhor, você vai ser abençoado por onde quer que você andar, porque você vai andar segundo o caminho do Senhor, não segundo o seu próprio entendimento. E que bênção é essa? Vai dar tudo certo para mim na vida? Espiritualmente falando? Sim. Porque quem promete é Deus. Agora, bênção que a gente acha para onde quer que eu vou, onde quer que eu vá trabalhar, eu vou ganhar muito dinheiro. Não, onde quer que você vá trabalhar, Deus vai abençoar o seu trabalho de maneira que você dê glória a Deus pelo seu trabalho. Que você deixe testemunho aos seus colegas de trabalho. Você deixe testemunho ao seu chefe ou àqueles que trabalham para si. É esse o sucesso. Isso significa que eu posso, se eu obedecer à voz do Senhor, eu posso ir para a escola e ser o melhor aluno da escola? Posso estudar. Mas o que significa é que você vai fazer a escola de uma tal maneira que Deus vai ser glorificado da forma que você estuda, da forma que você trata os seus colegas de escola, da forma que você respeita o professor e o janitor, da forma que você respeita as autoridades. Significa que você vai viver numa área qualquer e vai correr tudo bem? Não, da forma como você se conduz diante de Deus. Lembra do que o Lutero disse ao sapateiro? O sapateiro disse ao Lutero, como é que eu posso servir melhor a Deus? E ele pensou, o Lutero vai dizer, deixa a sapataria, vem servir o Evangelho comigo. E Lutero virou-se para ele e disse, vá, faça o melhor sapato que você puder e venda a um preço justo. Faça o seu melhor diante do Senhor. Trabalhe corretamente. Faça as coisas certas. Deus vai abençoar. Deus vai manifestar a glória dele através das suas ações, do jeito de você andar, do jeito de você caminhar. É a promessa do Senhor. Não deixe de falar as palavras deste livro, desta lei, e de meditar nelas de dia e de noite. Crente não lê só a Bíblia quando o pastor pede para abrir o texto, para ler o texto no dia. Crente medita na palavra do Senhor de dia e de noite, e ele se alimenta da palavra, e ele se enche da palavra, e ele continua, e ele obedece à lei do Senhor conhecendo-a. É por isso, meus amados irmãos, que eu não entendo um crente que é crente há um ano e não começou ainda a ler a Bíblia toda. 3 anos de crente, nunca leu a Bíblia toda, e I doubt it. Eu duvido. Que desejo é esse? Não tem desejo pela palavra de Deus, não tem desejo por Deus, não tem desejo por saber o que o Senhor diz. Como é que pode obedecer ao que não conhece? Engraçado, não é? Que a gente vai na estrada e diz assim, no turn on red. Right? O que é que você pode fazer? Se não vier ninguém, você não pode fazer nada se estiver vermelho. Mas se não disser nada, você pode fazer o quê? Virar à direita. Correto? Continua a luz vermelha. Não vem ninguém, você pode virar à direita. Pode virar à esquerda? Não. Lá diz que não pode virar à esquerda. Não. Mas você sabe a lei. O que é que você faz? Fica quieto à espera. Correto. Fique verde. Quando virar verde, você vira à esquerda. Am I right? Alguém disse a você isto? Na hora? Não. Você já tem que ter um conhecimento prévio. É por isso que você foi fazer aulas, não é? Para dirigir. Estou certo? É sim ou não, irmãos? Um exemplo simples. Como é que você pode obedecer à lei do Senhor se você não a leu e não a conhece, você não se alimenta dela? Você não vai obedecer porque você não sabe. E no último dia você chega diante de Deus e diz, Senhor, eu não fiz porque eu não sabia. Really? Com a Bíblia que você fez download no seu telefone? Com a Bíblia que está aí de graça, que você pode levar quantas Bíblias você quiser para casa hoje?
Só não as leve todas, deixa algumas para os outros, mas leva a Bíblia. Está de graça para si. Como é que você não conhece a lei do Senhor? Como é que você não conhece o que Deus tem para si? Obedecer, não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Quer ser bem sucedido espiritualmente? Quer ser usado por Deus para a glória do Senhor? Conheça a lei do Senhor e obedeça à lei do Senhor. Não faça coisas da sua cabeça. Não faça o que você acha que dá certo. Faça o que o Senhor ordena. Eu acho que era melhor eu ir por meu próprio caminho. Não, se eu sou o caminho, faça o caminho do Senhor. Não fui eu que lhe ordenei? Versículo 9, mais uma vez. Seja forte e corajoso. É a ordem divina. Evangelho não é para cobardes. Evangelho não é para fracos. Vocês assim, mas a palavra do Senhor diz que não é como vasos fracos, com certeza, mas uma vez que o Espírito Santo habita em nós, e Ele nos fortalece, Ele nos anima, mas busca o Senhor para que isso aconteça. Não, você não é forte em si mesmo, você não presta, mas o Espírito Santo em si o torna forte e corajoso. Você tem o Espírito Santo, ele habita em si. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder e vá em frente. Nada o impedirá. Ninguém pode impedir o salvo de fazer a obra do Senhor, porque nós temos o Espírito Santo habita em nós e é mais forte que Satanás e que as trevas e o mundo. É essa a mensagem. Não se apavore. Tem crente apavorado, com medo. Olha o que aconteceu nas notícias e agora? Tem crente que dá mais atenção ao que está a acontecer em Israel do que ao que a palavra de Deus ensina, do que ao que está a acontecer com a igreja. Nós somos o Israel de Deus. Não se desanime. É frustrante, não é? O quanto o crente hoje precisa ser animado, né? Está todo mundo a tentar animar todo mundo. O crente tem que ser animado para passar, para aguentar, para se segurar naquele dia. Right? Mensagem de encorajamento daqui, dali, da colar. Meu amado irmão, você tem o Espírito Santo de Deus, você não é um cobarde, não é um fraco que anda por aí. O Espírito Santo está em si. Você não é que não é momentos que nós estamos animados, não há momentos que nós não precisamos de ajuda, mas nós temos o Espírito Santo, somos fortes, irmãos. A igreja é forte, a igreja é poderosa. Não há nada tão poderoso como a igreja, nada. Irmãos, impérios se levantam e caem, a igreja do Senhor permanece para sempre. Nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Nós somos a igreja de Cristo, irmãos. Quantos impérios se levantaram nos últimos 2000 anos e a igreja permanece de pé? O evangelho continua a ser pregado, com muitos ou com poucos, a igreja continua. O mundo se levantou todo contra a igreja. E Deus usou Martinho Lutero e os demais para se levantarem e fazerem a reforma, que nós hoje conhecemos a reforma protestante, onde nós aprendemos exemplos magníficos. De homens que Deus usou sozinhos. Muitos deles sozinhos. Martinho Lutero se levantou contra o Vaticano sozinho, na maior parte das vezes. Lutando pela verdade das Escrituras. E Deus o abençoou, Deus foi com ele. Ele não desviou da lei do Senhor nem para a direita nem para a esquerda, com todos os erros que na altura se cometeram. Mas eles fizeram e lutaram de uma forma forte, brava, é assim que se diz, uma forma brava, determinada, o que nós precisamos hoje. Amados, aplicando às nossas vidas. Embora Josué é um chamado específico, vocacional, determinado para a liderança, e eu creio e espero e oro para que o Senhor levante cada vez mais pessoas na nossa igreja assim, com este chamado específico de liderança, de pastorear, de presbíteros, de diáconos, líderes, professores comunical. É tão importante. Mas, amados irmãos, todos nós temos um chamado, que nós chamamos o chamado geral. Deus não salvou você para ficar sentado numa cadeira. Deus te salvou para trabalhar na obra do Senhor. Ele te salvou e te chamou para cumprir funções na casa de Deus. Funções no mundo, revelando a glória do Senhor. Não há essa coisa de simpatizante com o Evangelho. Eu acho muita piada quando a gente diz assim, tivemos não sei quantos, assistência teve não sei quantos, e não sei quantos simpatizantes. Que simpatizante, coisa nenhuma. Isso existe.
Ninguém simpatiza com o Evangelho. A pessoa é salva ou é perdida, e se a pessoa é salva, ela está ativa na obra do Senhor. Uma das marcas da salvação é que a salvação traz com ela um chamado específico para trabalhar no reino de Deus, um desejo de fazer mais pela obra do Senhor, algo que aumenta. Não é um momento lá na história que eu fiz qualquer coisa, é ativamente. Deus chamou Josué e com ele o povo todo. Josué não ia sozinho conquistar lá Jericó, e ele foi com o povo ia com ele, todos eram chamados neste chamado. Todos estamos sendo chamados esta manhã, irmãos. Se Deus tem colocado no teu coração um desejo ministerial, a palavra do Senhor que diz que quem deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Ótimo, me alegro. Mas ainda que você não tenha um chamado específico no ministério, Deus te está chamando esta manhã por este texto para realizar grandes coisas na obra do Senhor. E este é o que nós tiramos do capítulo 1. Seja forte e corajoso. Seja determinado. Realize a obra do Senhor. Não seja um qualquer. Deus não nos chamou para ser um qualquer. Mais um entre a multidão. Não. Deus nos chamou para nós sermos pontos de referência, para nós realizarmos a obra do Senhor e sermos determinados na obra do Senhor. Meu amado irmão, que Deus nos conceda recebermos este chamado em nossas vidas esta manhã. Que o Senhor nos conceda não nos apartarmos nem para a direita nem para a esquerda. Que o Senhor nos conceda fazermos a vontade dEle. Fiquemos de pé e vamos orar. Pai amado, nós louvamos o nome do Senhor, o Senhor que vive e reina. Nós adoramos o Senhor e somente o Senhor. E nesta manhã pedimos que o Senhor nos encha do seu Santo Espírito e nos conceda fazermos a obra e irmos avante. Senhor, que nós, Senhor, como chamou Josué, nos chame nesta manhã. Levante líderes entre nós, obreiros, mas também que o Senhor vocacione o povo de uma forma geral para realizarmos a tua obra em cada instante. Só o Senhor é digno e merecedor de louvor. Nós bendizemos o nome do Senhor e adoramos em nome de Jesus. Amém. Então que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós desde agora e até a vinda do Senhor. Todos dizem amém.